Imagine acordar em uma segunda-feira qualquer, mas, dessa vez, o caminhão do lixo não passou. Nem na terça. Nem na sexta. Uma semana inteira e os sacos de lixo já começaram a se acumular pela casa, exalando um cheiro insuportável. Baratas, moscas e até ratos aparecem. Agora multiplica isso por uma cidade inteira sem coleta. Isso não é ficção. Em um cenário de crise ou colapso, esse é um dos primeiros problemas que explode e ninguém fala sobre isso. O acúmulo de lixo é muito mais do que um incômodo. Ele pode gerar doenças, atrair pragas e tornar o ambiente completamente insalubre em menos de 7 dias. Se você está se preparando para um cenário de colapso, seja um apagão prolongado, greve geral ou queda do sistema, entender como gerenciar o lixo pode ser a diferença entre manter sua saúde ou mergulhar no caos. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já tinha parado para pensar em como vai lidar com o lixo quando tudo desmoronar? Ah, e um detalhe importante. Se você quer montar o seu estoque com segurança e praticidade, dá uma olhada na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu separei alguns produtos essenciais que podem te ajudar muito nessa preparação. Agora, vamos direto ao ponto. Por que o lixo se torna um problema crítico tão rápido em situações de crise? Quando falamos de colapso, muitos pensam logo em comida, água e segurança. Mas o lixo, ele se acumula em silêncio. E rápido. Em situações normais, confiamos cegamente na coleta pública. Produzimos lixo todos os dias e ele simplesmente desaparece. Mas em uma crise, seja uma greve, desastre natural ou colapso dos serviços, esse sistema para. E aí começa o verdadeiro caos. O primeiro grande vilão é o lixo orgânico. Restos de comida começam a se decompor em questão de horas. O cheiro fica forte, líquidos escorrem pelos sacos, e o ambiente se torna um campo perfeito para a proliferação de bactérias, baratas, moscas e ratos. Em áreas urbanas, o risco se espalha ainda mais rápido, afetando vizinhos, animais de estimação e até o abastecimento de água, se houver contaminação por chorume. Depois, temos o lixo seco: plásticos, papelões, latas. Ele não apodrece, mas ocupa espaço, atrapalha a circulação e vira combustível fácil em incêndios urbanos. Além disso, o acúmulo visual de lixo é um sinal de abandono, o que pode atrair saques e aumentar a sensação de insegurança. O problema é invisível, até se tornar insuportável. E se você acha que isso só acontece em filmes ou países em crises, pense de novo. Grandes cidades já enfrentaram crises desse tipo, e o cenário se repete. Em menos de 7 dias, o lixo domina o ambiente. Mas a boa notícia é, você pode se preparar agora mesmo, começando por reduzir o lixo que você gera. E é sobre isso que vamos falar a seguir. A melhor forma de lidar com o lixo em uma crise é simples: gerar menos lixo possível. Parece óbvio, mas é aí que muita gente falha. Hoje em dia, estamos cercados de embalagens, descartáveis e produtos de uso único. E tudo isso vira lixo rapidamente. Por isso, adotar um estilo de vida mais consciente agora é uma das estratégias mais inteligentes para quem quer estar preparado. Comece substituindo itens descartáveis por versões reutilizáveis. Troque os guardanapos de papel por panos laváveis. Leve sua própria garrafa e caneca. Use sacolas retornáveis. Pode parecer pouco, mas em poucos dias você já vai perceber a diferença no volume de resíduos. Outra atitude fundamental é repensar suas compras. Embalagens plásticas e alimentos com validade curta são inimigos em tempos de crise. Dê preferência a alimentos a granel, sem embalagem, e produtos duráveis ou fermentáveis como grãos, raízes e conservas. Se possível, inicie a compostagem doméstica. Mesmo em apartamentos, dá para montar um sistema simples de compostagem com minhocas, vermicompostagem ou baldes fechados, compostagem seca. Além de reduzir até 50% do seu lixo, você ainda gera adubo para plantas e hortas. Por fim, organize melhor suas refeições. O desperdício de comida é uma das maiores fontes de lixo orgânico nas casas. Planejar cardápios e reaproveitar sobras pode reduzir drasticamente a produção de resíduos. Reduzir o lixo é uma mudança de hábito, mas que se torna uma vantagem real quando tudo falha. E agora que você já sabe como gerar menos lixo, vamos falar do mais temido: o lixo orgânico acumulado. Como lidar com ele sem coleta pública? Quando o caminhão do lixo para de passar, o lixo orgânico se transforma no inimigo número 1. Restos de comida, cascas, folhas e alimentos vencidos se decompõem rápido, liberam mau cheiro e atraem pragas. Em poucos dias, o ambiente se torna insuportável e até perigoso. A solução? Tratar esse lixo na origem.
A melhor forma é a compostagem e existem vários jeitos de fazer isso, mesmo em espaços pequenos. Se você mora em casa com quintal, pode enterrar os restos orgânicos em valas rasas, cobrindo com terra todos os dias. Isso evita o cheiro e acelera a decomposição natural. Em apartamentos, a vermicompostagem é uma excelente alternativa. Um sistema simples com baldes empilhados, alguns furos e minhocas californianas pode transformar sobras de comida em adubo em poucas semanas. Não dá cheiro, não atrai insetos e ainda pode ser usado em hortas urbanas ou trocado com vizinhos. Outra opção, especialmente em crises mais severas, é a desidratação dos resíduos. Você pode secar restos em bandejas ao sol, reduzindo o volume e evitando a decomposição rápida. Não é a solução ideal, mas pode ajudar por alguns dias até que uma solução mais permanente seja possível. Evite acumular lixo orgânico em sacos plásticos fechados. Isso cria um ambiente anaeróbico, onde bactérias se multiplicam rapidamente. Se não houver alternativa, mantenha os sacos longe da área principal da casa, preferencialmente em baldes vedados e afastados. Com criatividade e antecipação, é possível controlar o lixo orgânico mesmo sem infraestrutura. Agora que resolvemos a parte mais crítica, vamos olhar para outro desafio: como armazenar o lixo seco de forma segura e funcional. Ao contrário do lixo orgânico, o lixo seco não se decompõe rapidamente, mas pode se tornar um problema sério quando começa a ocupar espaço e atrapalhar a rotina. Latas, embalagens, vidros, papéis e plásticos se acumulam depressa e, em um cenário de colapso, sem coleta ou reciclagem funcionando, é preciso saber armazenar com inteligência e segurança. A primeira regra é separar por tipo de material. Isso ajuda na organização e também facilita o reaproveitamento futuro. Tenha caixas ou sacos específicos para papel, plástico, metal e vidro. Se possível, lave os resíduos antes de armazenar, isso evita mau cheiro e presença de insetos. O ideal é usar baldes grandes, tambores ou caixas plásticas com tampa para guardar esses materiais. Elas protegem da chuva, impedem o acesso de animais e mantêm o ambiente mais limpo. Sacos de lixo resistentes, daqueles de 100 litros, também são úteis desde que armazenados em local ventilado e protegido. Outro cuidado importante: evite empilhar papelão ou plástico próximo a fontes de calor ou chama aberta. Lembre-se, em um ambiente caótico, todo material seco é combustível em potencial. E não descarte esses resíduos como se fossem apenas lixo inútil. Muitos itens secos podem ser reutilizados de forma criativa, como veremos a seguir. Garrafas, potes e latas podem se transformar em ferramentas, recipientes de armazenamento e até itens de higiene improvisada. Em tempos de escassez, tudo que sobra pode virar solução. Aquilo que hoje você chama de lixo pode, em um cenário de colapso, ser reaproveitado como ferramenta, utensílio ou até combustível. Basta olhar com outros olhos. Por exemplo, garrafas PET são extremamente versáteis. Elas podem servir como recipientes de água, mini estufas para cultivo, armadilhas para insetos ou até lanternas improvisadas usando velas ou luz solar com refletor. Latas metálicas podem ser transformadas em fogareiros, suportes para velas ou até pequenos aquecedores improvisados. Com alguns furos e criatividade, viram utensílios úteis no preparo de alimentos ou na iluminação de emergência. Papéis higiênicos usados, sem sujeira, caixas e papelão podem ser picados e misturados com água para criar tijolos de papel que secam ao sol e servem como combustível alternativo para fogueiras ou fogões a lenha improvisados. Vidros de conserva e potes plásticos são ótimos para armazenar alimentos secos, sementes, remédios ou mesmo pequenos kits de primeiros socorros. Com tampas bem vedadas, eles mantêm o conteúdo protegido da umidade e de pragas. E até mesmo roupas velhas, que iriam para o lixo, podem virar panos de limpeza, filtros improvisados ou isolamento térmico em janelas. Quando a coleta não existe e os recursos são escassos, o lixo vira uma espécie de estoque secundário cheio de possibilidades. A chave é a mentalidade de reaproveitamento. Agora, além de reutilizar, você precisa manter a higiene e a saúde em dia. Gerenciar o lixo corretamente é importante, mas manter a higiene durante esse processo é essencial para a sobrevivência. Afinal, doenças se espalham rapidamente em ambientes sujos e mal higienizados, especialmente quando os serviços de saúde também estão comprometidos. A primeira medida é proteger-se ao manusear resíduos. Use luvas, mesmo que improvisadas, como sacolas plásticas duplas, e lave bem as mãos com sabão após cada contato. Se a água for escassa, tenha sempre à mão álcool em gel, vinagre ou uma solução de água com cloro, uma colher de sopa para cada litro de água. Evite o contato direto com chorume ou sacos rasgados.
Ao manipular lixo orgânico ou restos de alimentos, mantenha recipientes vedados e, se possível, utilize baldes com tampa ou latões metálicos, que evitam o acesso de vetores como ratos e baratas. Outro ponto vital é o controle de pragas. Restos mal armazenados atraem rapidamente insetos e animais. Use telas, armadilhas caseiras e barreiras físicas para evitar que esses visitantes indesejados se tornem um problema sanitário. Manter a higiene não é luxo é uma das principais linhas de defesa contra epidemias durante o colapso. E falando em defesa, vamos montar juntos um mini plano de gestão de lixo para você aplicar já antes que seja tarde. Você não precisa esperar a crise chegar para agir. Um mini plano de gestão de lixo pode ser montado hoje mesmo com poucos recursos e muita organização. Comece separando o lixo em 3 categorias básicas: orgânico, reciclável e rejeitos. Crie espaços dedicados para cada um, de preferência em locais ventilados, com proteção contra animais. Monte um kit com os seguintes itens: baldes com tampa ou bombonas plásticas, sacos de lixo reforçados, luvas reutilizáveis, cloro ou vinagre, pás e pá de lixo, recipientes para compostagem, baldes, caixas, minhocário, tela ou grade para proteger resíduos armazenados. Estabeleça uma rotina semanal de manejo, compostagem, secagem de materiais, lavagem de recicláveis e verificação de pragas. Por fim, treine todos da casa para seguir esse plano. A preparação coletiva é o que garante eficiência e segurança. Agora que você tem o plano, é hora de entender o risco real de ignorar o lixo em um colapso. Quando pensamos em sobrevivência, o lixo raramente está no topo da lista. Mas como você viu hoje, ignorar esse detalhe pode ser o início do colapso dentro da sua própria casa. Em apenas 7 dias sem coleta, a situação pode sair do controle. Doenças, pragas, mau cheiro, contaminação, tudo isso se torna real e rápido. Por isso, quem se prepara de verdade pensa em cada detalhe, inclusive no que vai fazer com os próprios resíduos. Se esse vídeo te alertou ou te trouxe novas ideias, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa abrir os olhos para isso. E não se esqueça, na descrição e no primeiro comentário fixado, deixamos links úteis com produtos para te ajudar nessa preparação. E se você quer trocar ideias e aprender com outros preppers, entra na nossa comunidade no Telegram. O link também está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Prepare-se enquanto ainda há tempo.